Bom dia! Hoje nós vamos começar com a aula de português. Peço que todos abram o livro de gramática na página 69. Gramática, página 69. Nós vamos estudar hoje um assunto chamado artigos definidos e indefinidos. Artigos são coisas que a gente já usa, mas faltava só a gente identificar o nome, tá? Vamos começar com um texto bem pequenininho aí, que é o burro e o cachorrinho. Prestem atenção na leitura. Um fazendeiro tinha um burro e um cachorrinho. O burro vivia no serviço, carregando balaios de café, milho e frutas. Trabalhava de sol a sol. O cachorrinho não, estava sempre em casa descansando. Então, as palavras destacadas no texto tem aí um e o, são artigos. O que são artigos? São palavras que acompanham substantivos. A gente já viu que substantivo é toda aquela palavrinha que dá nome às coisas, né? Então, o burro, burro substantivo, o é o artigo. Um cachorro, o cachorro substantivo, um é o artigo, que é a palavra que acompanha o substantivo, tá? Antes dos substantivos masculinos, podemos usar os artigos o, os, um ou uns, dependendo se está no singular ou no plural. Exemplo, o trem, os pombos, um copo, uns carros. Antes dos substantivos femininos, podemos usar os artigos a, as, uma e umas. Exemplo, a bicicleta, as camisas, uma geladeira, umas vacas. Os artigos podem ser definidos, que são quais? O, a, os, as, determinam os substantivos de forma precisa, especificando um ser entre os outros da mesma espécie. Exemplo, o desenho que eu fiz ficou engraçado. Não foram todos os desenhos, foi o desenho que eu fiz. Entre todos os desenhos que eu fiz, já desenhei 100 vezes, mas o desenho que eu estou pensando é um específico, tá? Então, quando ele é definido, a gente vai determinar um no meio de vários. E indefinidos, quando a gente fala de uma maneira mais imprecisa. Então, uma, uns e umas determinam um ser de forma imprecisa, não especificando dentro de outros de sua espécie. Exemplo, fiz um desenho engraçado. Ele não está falando qual foi, um deles foi engraçado, tá? Então, é bem simples. E o artigo também é utilizado quando tem alguns substantivos que serve igual para masculino e feminino. E o artigo que vai identificar se é menino ou se é menina, feminino ou masculino, tá? Se eu falo estudante, se eu disser o estudante chegou, a gente vai pensar num menino. Se eu disser a estudante chegou, a gente vai pensar numa menina. Então, em alguns substantivos em que tem a mesma forma para masculino e feminino, é o artigo que vai dizer se é masculino ou se é feminino, certo? Assunto facinho, bem tranquilo de fazer. E aí a gente vai fazer ele em 2 livros, tá? No livro de gramática, vamos responder a página 69 até a página 70. 69 até a página 70, tá? 69 e 70. E aí, vamos pegar também o livro de português, abrir na página 98, que também tem o mesmo assunto do artigo, tá? Tem também a explicação, tem um pequeno texto, tem um exercício sobre ele, tá? Na página 98 para fazer também. E logo em seguida a gente vai ter uma ortografia, lembrando palavras com H inicial. Lembrando que o H é uma palavra, o H é uma letra que não tem som. Então, é uma letra muda. O som que ela vai ter é o som da vogal que ela acompanha. Então, tem um texto aí chamado Helena. Vocês vão ler o texto e vão responder a atividade da página 99 e 100, tá? Então, tarefa de português de hoje é o seguinte. Gramática, na página 69 e 70. E livro de português, da 98 até a página 100, tá? Atividades de português estão tranquilas. Agora vamos pegar o livro de história. O assunto de história hoje está na página 69. Também é um texto bem pequenininho. É uma continuação do assunto que a gente estava vendo sobre os escravos, sobre a escravidão, sobre os negros, sobre o quilombo de Palmares. Tudo isso a gente já viu. Então a gente vai ler hoje a resistência africana à escravidão. Então na página 69 do seu livro de história.
Acompanhe a leitura comigo. Os escravos sempre resistiram à escravidão. A forma de resistência é que variava. Fugas, suicídios, lutas, etc. Diferentemente dos indígenas, que conheciam bem o território brasileiro e sabiam como nele sobreviver, os negros tinham grande dificuldade para fugir, porque não tinham o mesmo conhecimento. Além disso, os negros fugitivos eram procurados pelos capitães do mato. Esses procuravam capturá-los e devolvê-los aos senhores em troca de algum dinheiro. Mesmo assim, os negros fugiam e se refugiavam nos quilombos. O quilombo eram aldeias que praticamente autossustentáveis, que existiam em locais de difícil acesso para aumentar a segurança dos negros fugitivos. Nos quilombos, os negros buscavam restaurar a forma de vida que tinham na África, incluindo sua cultura e suas tradições. Então, é um resuminho do que a gente já tinha visto na outra parte, quando a gente falou do Quilombo dos Palmares, tá? Então, a insatisfação por viver naquela vida de escravidão fazia com que os escravos se revoltassem. Então, alguns cometiam suicídio, outros lutavam e grande parte deles tentava fugir. Quando eles fugiam, buscavam chegar nos quilombos, que eram aquelas aldeias que um protegia o outro, né? Quando eles fugiam, eles eram perseguidos pelos capitães do mato, que eram como se fossem assim, uns caçadores dos fujões, né? Então, eu sou dono da terra, meu escravo fugiu e vou contratar um capitão do mato para trazer meu escravo de volta e eu pago para ele pelo serviço, tá? Então, era mais ou menos assim. E eles sempre fugiam para o quilombo e está falando aqui que nos quilombos os escravos procuravam ter o estilo de vida não é bem a palavra, mas manter as tradições que eles tinham lá na África, eles tinham também. Então, comidas, né, que eles costumavam fazer, danças, comemorações, esse tipo de coisa, eles buscavam puxar as tradições que eles tinham trazido da África. Nos quilombos se praticavam isso, certo? Texto bem pequenininho, só o encerramento do que a gente já viu esse bimestre. Tarefa de casa, responder a página 69 e 70 do seu livro de História. Com esse assunto a gente encerra o assunto do terceiro bimestre. Esse assunto é assunto de teste, tá? De teste não, das provas bimestrais, tá bom? Então, nos vemos novamente amanhã. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Tchau, tchau!